Olá a todos e a todas. Então, dando continuidade às nossas práticas de Laboratório de Mecânica dos Fluidos 1, hoje nós vamos fazer o levantamento de uma curva de calibração de um manômetro tipo Bourdon. Tá? Para fazer esse tipo de experimento, nós precisamos aqui de uma bomba hidráulica, né? Eu tenho aqui um manípulo no qual eu controlo a pressão do sistema, tanto pressão de carregamento quanto a pressão de descarregamento. Eu tenho um manômetro de precisão, que é o nosso manômetro de referência, vamos dizer assim, que seria o nosso manômetro para comparação. E aqui o nosso manômetro a comparar. Né? Então, em função dos valores que a gente lê nesse manômetro maior, né, que seria o nosso manômetro de referência, nós podemos determinar qual que é o grau de erro de leitura desse manômetro a ser calibrado. Tá? Então, eu posso facilmente aqui fazer a substituição desse manômetro por outro, então é um processo que a gente consegue fazer com vários manômetros. O procedimento experimental. Eu coloco os dois manômetros em 0 PSI, né, ou kg/força por centímetro quadrado. Eu tenho aqui um reservatório de fluido hidráulico e eles estão ligados aqui entre si por um mecanismo aqui de tubulação. Conforme a gente aumenta a pressão no sistema aqui, teoricamente os dois manômetros eles deveriam estar lendo o mesmo valor de pressão. Né? Mas por questões construtivas, talvez um problema já físico de desgaste do manômetro, isso pode fazer com que a leitura seja um pouco diferente. Tá? Então, nós vamos levantar a curva de carregamento, que é o aumento sucessivo da pressão. Então, nós vamos verificar qual que é o valor lido e comparar com o valor deste manômetro a ser calibrado. Uma das principais fontes de erro nesse tipo de experimento, que a gente tem que tomar maior cuidado durante o procedimento, é o erro de paralaxe, né? Que é justamente o cuidado na hora de observar o valor a ser lido. Então, se por algum motivo, né, na hora de visualizar o valor a ser lido, a gente estiver numa posição inadequada ou por algum motivo o ponteiro estiver entre dois valores, isso pode acarretar um certo erro durante o processo de aferição dos resultados. Faremos de 10 em 10, de 0 a 100 kg/força por centímetro quadrados, subindo e depois carregando. Um processo também inicial que é realizado nesse tipo de experimento é o de carregar completamente o manômetro até a sua pressão máxima, aguardar um tempinho, algo em torno de alguns segundos, e descarregá-lo, e aí então a gente começar o procedimento de carregamento de 10 em 10. Por que esse procedimento é feito? Justamente para que se tiver alguma coisa ali que esteja travada, para fazer com que o manômetro ele já fique numa condição de ser utilizado. Feito então o processo de carregamento e descarregamento, só um detalhe, nós iremos utilizar a escala interna aqui do manômetro que está em PSI, até por questões de comparação aqui com o nosso manômetro de referência, que é a escala interna também avermelhada aqui, que é em PSI. Então de acordo aqui com a nomenclatura do manômetro, cada traço da escala interna, vermelha, equivale a 10 PSI, né, que é a pressão por polegada quadrada. E aqui nós temos uma escala unitária, no menor. Né? Então, cada um tracinho da escala interna aqui equivale a 1 PSI. Então, possivelmente, nós teremos um comportamento que é um movimento mais abrupto nesse manômetro a ser calibrado e um movimento mais suave aqui no nosso manômetro de referência. Ok? Então, inicialmente, o nosso manômetro a ser calibrado ele está em 0, conforme pode ser visto aqui, e o nosso manômetro de referência também já está no 0 PSI, conforme pode ser visto aqui. Ressalvados os problemas de paralaxe, inclusive até por questões de filmagem. Então, para a gente sair do 0 e vir para 10 PSI, eu vou fazer então agora o processo de carregamento, que é eu inserir pressão no sistema até que o meu ponteiro aqui, do meu manômetro de referência, ele se alinhe aqui com a linha de 10 PSI. Então, a gente vai colocando pressão. Até ele alinhar. Aqui, então, de 0 para 10 PSI,
foi um movimento pequeno. E aqui, então, a gente tem algo em torno de 12 PSI no nosso manômetro de referência. Então, a gente vai fazer isso agora até 100 PSI. Então, qual é o 20, 20, 30, 32, 40, 38, não, 40, 50, 52, 60, 60 ele tá a 56 aqui, então começa a ferir. Agora do da referência. Então, aqui na referência eu estou em 60 e ele tá a 57 aqui. 70, tá estabilizando, e o 70, 68, né? 70 aqui na referência, 68 aqui no calibrar. 80, 75, 90, 94, 94. E o 100? Bom, terminado o carregamento, agora a gente vai até 120 aqui, justamente para que a gente dê o fundo de escala do manômetro e voltamos até o 100 para fazer o processo de descarregamento. Então eu vou colocar mais pressão até ele alcançar ali o 120, 110 aqui, e 120. Aqui. Vou aguardar alguns instantinhos e vou fazer o procedimento inverso. Então agora eu volto até a pressão de 100 novamente. E aguardo o manômetro estabilizar. O descarregamento ele tem um comportamento diferente do carregamento. Então a gente vê um comportamento discordante tanto do processo de carregamento, que é um fenômeno conhecido como esterese. De 100 para 90. E ele caiu para 86. 80. Então 80 aqui no manômetro de referência e eu tenho aqui 75 no manômetro de calibrar. 70. Então 70 aqui no manômetro de referência e eu tenho aqui 66 no manômetro de calibrar. 60. 57, aqui, 57. 50. Aqui eu tenho 44. 40. 40 aqui no manômetro de referência, eu tenho 34 aqui no meu manômetro de calibrar. 30. 25. Então, aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 25. O 20. Eu tenho 16 e 10. Eu tenho aqui 9. E aí eu pego 0 novamente. Eu coloco o manômetro de referência no 0. Zeramos aqui. Então, zeramos o nosso manômetro a calibrar. Então, com esse processo de descarregamento, a gente tem a curva de descarregamento, ou seja, quando a pressão ela é regressiva no processo de calibração.